tarde, a graça e a paz. Boa sexta-feira, mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas, pontualmente ao meio-dia. Uma live para vir aquilo que vem de dentro do coração do Senhor, amém? E o tema da live de hoje, dessa sexta-feira, é 4 coisas que devemos vigiar no processo de restauração. Lembrando, o que faz com que a minha família seja restaurada, a minha aliança seja restaurada, o meu casamento seja restaurado? É necessário a minha restauração, porque pessoas restauradas é que restauram não só suas alianças, mas também suas famílias, seus lares, seus casamentos, e são parte do processo de restauração do cônjuge, amém? E hoje a gente vai falar sobre 4 pilares, 4 pontos que a gente precisa vigiar para que a restauração possa romper e acontecer na nossa vida. Às vezes a gente acha, é culpa do cão, nem tudo é culpa dele, tá? E não tô passando pano pro cão não, em nome de Jesus. Muito tem a ver conosco, com o nosso eu, com o nosso ego, com o nosso orgulho, com os nossos pensamentos, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, amém? Antes de nós começarmos, aviso importante. Hoje começa a série de 3 lives que vão acontecer hoje, dia 2, amanhã, dia 3 e depois no dia 6 da série A Restauração, onde nós vamos falar sobre diversos assuntos. E na noite de hoje, às 21h30, aqui no Instagram, nós vamos falar sobre deixar ir. Nos últimos meses, eu tenho percebido uma dúvida muito grande entre deixar ir, contato zero e uma série de outras coisas, e qual é a finalidade real do deixar ir. Mas bora falar sobre a live de hoje. Já compartilha ela com o maior número de pessoas que você conhecer, para que a palavra possa alcançar também mais pessoas, amém? E o tema de hoje é 4 coisas que devemos vigiar na restauração. E bora arrochar, que tem fogo para tocar nessa seara. E o primeiro ponto é: vigie os seus pensamentos. Talvez você tenha pensado, e agora? Como é que eu vigio os meus pensamentos? Como é que eu selo a minha mente? Como é que eu passo a ter bons pensamentos no lugar de pensamentos maus, de pensamentos de negativo, de insucesso, de fracasso, de não vai acontecer, de impossível? A palavra vai falar para nós em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Você já parou para pensar que muito do que a gente se perde é justamente por não ter bons pensamentos? Pelo tempo inteiro, os nossos pensamentos serem de fracasso, de insucesso, de não vou conseguir, do impossível. Mas o outro já me disse isso, aquilo outro. O outro já mandou eu viver minha vida. O outro já disse para eu casar com outra pessoa. O outro já disse eu sou feliz aqui no mundão, no meu passaporte aí da felicidade equivocada. E aí você vai deixando que os teus pensamentos sejam permeados pelo fracasso. Você já parou para pensar que é mais fácil alguém dizer para nós desista do que persista? Você já parou para pensar? Quantas pessoas nesse processo dizem para você, desista da tua família não? Mas quantas dizem para você, vá viver sua vida? Ou então, quando uma adversidade chega, as pessoas tendem a dizer, se fosse eu, mas eu já tinha feito isso, eu já tinha feito aquilo, eu tinha situado, eu tinha brigado, eu tinha discutido, eu tinha jogado pra fora, eu tinha metido na justiça, Quantas pessoas
tendem a nos levar para o impossível, e quantas pessoas olham para você e dizem: vamos, eu sei que tá difícil. Vamos, eu sei que é uma situação adversa, delicada, complicada, mas desista não. E aqui eu não tô falando só sobre aliança, tá? Eu tô falando sobre diversas áreas da nossa vida. Quantas vezes você compartilhou um sonho com alguém, fosse o sonho de uma faculdade, de um emprego, de um carro, de uma viagem, não importa, um sonho teu. E aí quando você dividiu com alguém, essa pessoa disse assim: fosse você desistir, isso não dá pra você não, viu? Tá sonhando muito alto. Aterriza, pé no chão. Sim ou não? E aí esse mar de pessimismo nos arrasta para pensamentos pessimistas. Ou então, quando somos afrontados ou confrontados, os pensamentos tomam conta da nossa mente do eu vou fazer pior. Pois espera que a vingança vem maior. E Paulo está falando para nós em Colossenses: pense nas coisas do alto. Todas as vezes que algo vier de um pensamento ruim na nossa mente, seja de derrota, seja de autodepreciação, seja de fracasso, eu preciso parar e pensar: mas foi essa a identidade que Deus deu para mim? O meu Senhor, que morreu da forma que morreu, no sacrifício da cruz, foi essa a identidade que Ele deu para mim? A identidade de, para você nada dá certo, é impossível, você não tem valor algum, você é desprovido de bons adjetivos. Não foi essa a identidade. Então, vigiar os nossos pensamentos é o primeiro ponto que cada um de nós precisa fazer. Eu não posso olhar para o que as pessoas estão fazendo, eu não posso ouvir o que as pessoas estão falando, quando o que elas fizerem ou falarem forem de encontro ao oposto da palavra. E por que a gente não tem esse crivo? Eu tenho certeza que cada um de nós que está ouvindo essa live agora, que vai ouvir depois, sabe que precisa selar os seus pensamentos. Mas a pergunta é: por que eu não faço? Por que eu deixo que outras pessoas ou setas malignas do inferno entrem na minha mente e digam que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que a luta é maior do que o meu Deus? Por que nós sabemos o que é certo, sabemos que através da palavra vamos combater o que é errado, mas continuamos caindo nessa cilada? Você já parou para se questionar? Hoje, se você for mapear os teus pensamentos num dia, eu tô falando de um dia, eu não tô falando de muitos dias não, ok? Eu tô falando de um dia. Se você for mapear os teus pensamentos de um dia, qual seria o percentual de bons pensamentos para pensamentos maus? Você tem tido mais tempo pensando em meu Deus faz impossíveis? Ou você tem tido mais pensamentos de não, agora acabou, não tem mais jeito? Você já parou para pensar? Então, o primeiro ponto das 4 coisas que nós devemos vigiar no nosso processo de restauração, lembrando e jamais esquecendo, porque isso que é importante: Deus não vai te restituir nada enquanto você não for transformado. O Senhor tirou aquele povo do cativeiro para primeiro transformar antes de entregar Canaã. Se você não for transformado, você não está apto para receber. Então, compreender que eu preciso ser transformado, talvez seja o passo mais importante dessa jornada.
Na maioria das vezes eu escuto, não, porque ele não presta, porque ela não presta, porque ele é isso, porque o comportamento dele é aquilo, porque o comportamento dela é aquilo outro, porque ele diz isso, porque ela diz aquilo, porque ele faz dessa forma, ela faz dessa forma, porque me ignora, porque ela me ignora também. E não é sobre a outra parte é alcançada através da tua restauração. Enquanto isso não estiver forte dentro da tua mente, pulsando no teu coração, você vai ficar rodando no deserto, rodando, perigando morrer nele. Então o primeiro ponto para vigiar é: vigie os seus pensamentos. Vou repetir a palavra, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pense nas coisas do alto e não das coisas aqui da terra. Antes de você dizer, vou desistir, pense na alma que está sendo dragada para o inferno. Você consegue botar a tua cabeça no travesseiro sabendo que outra pessoa tem uma morte eterna decretada? E a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dente. Você está preparado para ver quem é uma só carne contigo sendo levado para o inferno? Ou pior, a herança de vocês sendo levada para o inferno? E não adianta dizer, eis-me aqui, Senhor, que não vai. Na última hora não tem mais. E aqui Paulo está nos advertindo, pensem nas coisas do alto, pensem naquilo que é eterno. Vamos para o nosso segundo ponto. Aqui um negócio estreita. E eu sou prova viva disso daqui. Vigie a sua boca. Vigie o que você fala em momentos extremos de emoção. Ok? Vigie. Se eu não vigio o pensamento, eu não vigio a boca. E aí eu te pergunto, quantas vezes você mesmo já decretou o inferno na tua vida? E antes que você diga como, é verdade. Quantas vezes você já disse dentro da tua casa, essa vida é uma porcaria, para não dizer outra coisa, tá? Vamos economizar aqui, vocês já entenderam. Porque tudo dá errado pra mim. Porque eu nasci para ser infeliz. Porque a outra parte não tem jeito, só se nascer de novo. É verdade, só se nascer de novo em Cristo. Quantas vezes que a tua boca se abriu para você profetizar um inferno na tua vida? E na vida de outras pessoas também. Quando você diz pro seu filho, tu é burro, é? Não aprende. Ou, faz sempre tudo errado. Sabe fazer nada certo? Ou eu jamais vou acreditar de novo. O que você acha que vai acontecer? Um exemplo meu mesmo. Daniel, mentiroso era. Jesus tem poder. Se eu perguntasse pra ele, viu o controle remoto que estava em cima do sofá? Ele podia ter visto. Ele dizia pra mim, não vi não. E eu sabia que ele tinha visto. Só pra vocês terem dimensão, ele mentia sobre coisas grandes e pequenas, não tinha distinção. E aí sabe o que eu falava? Eu dizia, nunca que vai parar de ser mentiroso, é um mentiroso patológico, mentiroso é filho do cão, tu é filho do cão. Aí adivinha que tipo de marido eu tinha? Mentiroso patológico, filho do cão. E tudo que eu profetizava, dizendo que não ia mudar na vida dele. Eu dizia pra ele, tu é uma âncora na minha vida. Adivinha o que eu tinha? Um marido âncora. Eu dizia pra ele, tu virou emprego de marido. Adivinha o que eu recebia? Um emprego de marido. E aí eu não sabia por que dava tudo errado. Eu não sabia. Até que um dia o Senhor disse, vem cá, maninha. A gente vai conversar, eu e tu agora.
tu me pede que esse homem seja transformado, restaurado, liberto, para de ser mentiroso, desde ser emprego de marido, e nananana, mas a única coisa que a tua boca se abre é para falar que ele é tudo isso. Afinal de contas, o que você quer? Olha o que Provérbios, capítulo 12, versículo 18 vai dizer: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E aqui bora botar a culpa na gente, um pouquinho maior do que na deles. Já disse pra vocês que num casamento é tudo 50-50, mas aqui bora ser honesta como mulheres, amém? A língua da mulher é ferina. A gente sabe exatamente onde pode falar para ofender o outro. Não precisa nem gritar, nem discutir muito. Você fala aquela palavra certeira que você sabe que vai ferir. Sim ou não? Não vale mentir que Jesus está vendo, tá? Bora admitir o primeiro passo para quebrar isso nas nossas vidas. Sim ou não? E se você é homem e também tem a língua ferina, não que os homens não tenham, tá? Não é sobre isso. É porque a gente é um tantinho mais faladeira e fala o que não deve, do jeito que não deve, na hora que não deve. Sim ou não? Quantas vezes você falou pra ferir o teu marido ou a tua esposa? Você sabia, você tinha consciência que aquela palavra proferida iria ferir. Sim ou não? Bora lá, os corajosos de Jesus. Aqueles que a partir de agora, admitindo o seu pecado, confessai os pecados uns aos outros, vão agora ser libertos disso daí. Sim ou não? Quantas vezes você foi grosseiro, grosseira nas palavras com o teu cônjuge, onde a tua língua feriu mais do que uma espada. Muito mais. Quantas vezes, através de palavras, você desmereceu, você diminuiu, você desprezou, você amaldiçoou. Bora que a gente vai hoje ser liberto disso daí, em nome de Jesus. E tudo se faz novo, a partir do momento que a gente confessa o nosso pecado. E a Bíblia está dizendo para mim, para você: vigia a tua boca. Cuidado com o que você diz. Porque uma palavra mal proferida, ela tem a capacidade de ferir como uma espada. Mas tem boas novas. A mesma língua que feriu, que amaldiçoou, que menosprezou, que diminuiu, pode ser sim a língua que foi restaurada, que foi sarada, e a partir de agora, no lugar de dor, ela pode trazer cura. Hoje é dia de cura, hoje é dia de transformação, hoje é dia de renovo, hoje é dia de restauração, e isso deve acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Se eu não vigiar nesses 4 pontos, sabe o que vai acontecer? Fica aí no deserto, dá mais uma voltinha. Mais um ano aí para aprender. Nada do que eu vá dizer pode ser dito em momentos extremos. Como assim, Dani, momentos extremos? Momentos de emoções extremas. Tudo que eu disser no momento de euforia ou no momento de ira, a chance disso dar errado é imensa. Eu preciso centralizar as minhas emoções para, a partir daí, falar. Eu estava baixando um vídeo no TikTok e aí é inevitável você ver algumas coisas, e apareceu um podcast de uma moça. Ela é bem antiga nesse meio de maquiagem. Ela foi uma das primeiras a filmar se automaquiando. Hoje ela tem uma grande linha de produtos de maquiagem, que é, acho que é Mari Maria. Ela é toda sardentinha. E a entrevistadora é uma
uma dessas influências, porque agora todo mundo é influência, não dá nem pra saber quem é, quem não é. Que era a apresentadora do podcast, ficou instigando ela. Instigando, querendo que ela falasse mal de outras pessoas do segmento que ela trabalha, instigando. Isso porque eu assisti um vídeo de 4 minutos. Instigando, até que teve uma hora que ela perdeu o controle. E ela pegou uma xícara e depois essa influencer disse que era chá, que estava quente. Mas pelo vídeo não tem como a gente saber o que era o líquido, se estava frio, se estava gelado, se estava quente, enfim. Ela atirou no rosto da entrevistadora. E assim, não é alguém que se meta muito em barraco. Pelo menos eu nunca vi, eu também não sou muito de acompanhar, também não sou muito referência, mas nunca soube de nada. Por que eu tô falando essa história? Para antecipar o nosso terceiro ponto. Vigie as suas emoções. Quantas vezes, no momento de emoções extremas, você tomou decisões que se arrependeu? Ontem, uma pessoa entrou em contato com o Daniel e disse assim, não, acabou. Meu casamento acabou. Aí o Daniel, por quê? Não, porque eu botei uma escuta no celular do meu marido. Rapaz, quando ele me contou só essa primeira frase, chega a minha espinha gelou de cima até embaixo. Aí eu disse, mas antes dele terminar, eu disse, antes de tu terminar essa conversa, quem orientou essa moça a botar uma escuta no celular do marido? Ele disse, ela falou pra mim que ia fazer isso, eu disse pra ela que ela não fizesse. Porque Satanás estava fazendo uma cilada para a vida dela. O que ela precisa saber, ela já sabe. Ela já sabe. Aí adivinha. Tomada pela emoção, ela fez isso. Aí o Daniel disse para ela, tá bom, saia de casa. E não! Ele disse, minha irmã, você precisa decidir o que você quer. Você quer só amaldiçoar a vida do seu marido, que já tá abraçado com o cão virado do giraia no inferno, ou você quer realmente que o seu marido seja liberto? Se você quer que seu marido seja liberto, comece sendo você liberto. Porque essa marmotagem que você disse que ia fazer e acabou fazendo, não só eu, como os seus pastores disseram pra você não fazer. Você foi lá, desobedeceu no calor da tua emoção e agora o circo tá pegando fogo. Não se deixe levar pela emoção. O que a pessoa faz ou fala sobre você não é sobre você, é sobre ela. Alguém que vê satisfação no adultério não é você que tem um problema, é ela. Os adúlteros não herdarão os céus. A pessoa que ofende não é sobre você, é sobre ela. Agora não vá você pro lugar do que ofende, do que age na emoção, do que não tem domínio próprio. Domínio próprio é uma das características de quem tem o Espírito Santo agindo na sua vida. Se você não consegue dominar as suas emoções, volta para o princípio e corrige. Ninguém está dizendo que você tem que ser tapete do cão, ninguém está dizendo que você tem que ser engolidor de sapo, não é nada disso. Mas todas as vezes que eu ajo na emoção, eu vou fazer besteira. E das grandes, não é da pequenina não. E aí, quando eu entro nesse lado irracional de emoção, sabe o que acontece comigo? Acontece o mal do século. A gente entra num ciclo de ansiedade. A ansiedade vai tomando conta de nós ao ponto de nos paralisar. E quando você vê, você está no lugar que Satanás queria que você tivesse, no fundo de uma cama, sem conseguir se levantar de lá. Mas por quê? Porque você está sendo tomado pelas tuas emoções. Vigia as tuas emoções. As nossas emoções precisam passar pelo crivo do Espírito Santo. Se isso não acontecer, nós vamos sucumbir, vamos arriar.
É caso até de morrer. Nossas emoções precisam. Isso não é facultativo. Ah, eu vou ver. Não, não. Isso é obrigatório. As minhas emoções precisam passar pelo crivo do Espírito Santo. Qualquer decisão que eu tome, tomada pela emoção, eu vou fazer bobagem. Vou falar o que não quero, vou fazer o que não quero e depois vou colher o que eu não quero também. E muito das nossas emoções acabam controlando. A Bíblia entende emoção como carne, como alma. A nossa alma precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então por que você anda ansioso, ansiosa por algo que você não tem como resolver? O Daniel sendo mentiroso, eu resolvi a situação? Não, eu xingava ele, eu brigava com ele, eu amaldiçoava a vida dele, nada mudava, só piorava. O meu marido precisou ter um encontro verdadeiro com Deus. A tua esposa precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu precisei ter um encontro verdadeiro com Deus. Nenhuma aliança, nenhuma família, nenhum tipo de relacionamento consegue estar de pé sem que o Senhor não seja a coluna. Pessoas transformadas, sabe o que elas fazem? Vigiam o pensamento, vigiam a boca, vigiam as emoções. E não é sobre ter a vida fácil. Vocês acham sempre que o outro tem a vida fácil. Ninguém tem a vida fácil. Ninguém. Até o que tá postando lá a felicidade do mundo e tira selfie na academia e no barzinho e na balada e parece que tá rasgando dinheiro. Eu duvido, não posso bater muito forte porque aqui a mesa é de vidro, mas eu duvido se à noite deita a cabeça no travesseiro com paz. Sabe por que vive na rua? Numa necessidade de aprovação, porque não tem paz de espírito. Porque quem tem paz de espírito, meu irmão, nem postar se dá o trabalho. Entenda, eu não tô falando que você postar é quando cão, não é isso, gente. É porque viver é melhor do que postar. O dia que você descobrir que viver é melhor do que postar, que viver é maior, é mais gostoso, tem felicidade do que postar, você vai abrir uma janela que nunca mais você vai querer ficar sem vê-la. É uma tal de uma história de bloqueio meu marido, não desbloqueio meu marido, ainda não botou meu nome nas redes sociais, como se a vida fosse vivida no Instagram e não é. Se preocupa tanto em dar satisfação nas redes sociais, em casa tá um inferno. A vida é vivida aqui fora, no offline. Não é na rede social, não. Não tem nada demais, gente. Por favor, não é sobre extremismo. Não tem nada demais. Nada demais. De você sair e aí tirar uma selfie, postar, nada demais. Ou você foi para um lugar legal e você quer registrar aquele momento, nada demais. Nada. Mas a minha vida não tá atrelada nisso. Minha vida não tá atrelada nisso. Sabe quantas imagens tem? Hoje eu até estava olhando isso e agora o Senhor me trouxe à memória. Tem quase 5.000 imagens na minha galeria de fotos do celular. Eu não tenho 5.000 imagens postadas nas minhas redes sociais. Eu não tenho. Não tenho. Enquanto a sua preocupação for o que acontece no offline, a tua vida está garantida. Mas quando a tua preocupação é no online,
Esquece. Alguém perguntou, e se o marido segue a família da outra? Deixa nas redes sociais, deixa eu falar um negócio. Eu parei de seguir a pessoa com quem eu me relacionei. Mas não parei de seguir a família dele. E pior, ainda falava com a mãe e a irmã. Já vivendo debaixo do mesmo teto que o Daniel. O Daniel falando, enchendo a minha paciência, porque era assim que eu via nessa época, ok? Eu não estou dizendo que é certo. Entenda o que eu vou lhe falar. O problema é que está tão cego, a pessoa está tão cega que ela não enxerga daqui para cá. Nenhum palmo da sua mão. Só enxerga o que quer ver. Perturbar a cabeça do outro que está no pecado vai fazer ele parar de pecar? Eu já vou logo respondendo, não vai. E se ficar falando e tiver o espírito de rebeldia que eu tinha, aí que vai continuar fazendo. Enquanto o Daniel ficou na força do braço dele, tagarelando no meu ouvido, para espizinhar, eu não parava. O espírito de rebeldia se movia dentro de mim. Quando ele parou de dar confiança pro inferno, porque Satanás fazia o palco todinho, sentava ele na frente para bater palma pra desgraça. Quando ele tirou a mão dele e fingia paisagem, porque foi isso que o Daniel fingiu. Carnalmente, paisagem. Ele fingia que não me via me trancar no banheiro, ele fingia que não me via estar conversando com elas nas redes sociais, ele fingia que não via eu dar like nas fotos, comentar as fotos, ele fingia. Mas cada vez que ele fingia, o joelho dele ia pro chão. E ele dizia, liberta ela. Liberta ela desse cativeiro de engano que tá a vida. Restaura, transforma, cura, sara. Aí sabe o que aconteceu? As palavras que ele passou de dizer, tentando me convencer daquilo que ele não podia, e passou a apresentar em oração, isso deu efeito. Se andarmos pela carne, viveremos a carne. Se andarmos pelo Espírito, viveremos o Espírito. Ninguém disse pra você, pelo menos nesse canal, eu nunca disse isso. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém disse que seria impossível. Se você não nascer de novo, teu cônjuge não vai ser alcançado. Porque se você tá aqui, significa que o Senhor levantou você para essa batalha. E aí não vem reclamar porque Jesus te levantou, faz queixa para ele. Se ele te levantou é porque ele sabia que você tem a capacidade para fazer isso. E principalmente porque ele pegou na tua mão e disse para você, eu tô aqui. Eu não te deixarei, eu não irei te desamparar. É isso que a Bíblia diz para cada um de nós. Então, o tempo que você está preocupada com quem ele está seguindo nas redes sociais, você está com o teu joelhinho no chão dizendo, quebra as correntes, quebra o cativeiro, transforma, nasce de novo. Senhor, tem um encontro com ele. Consegue ver a diferença de mentalidade? E vamos para o último ponto. Vigie o seu comportamento. Tem um ditado que diz assim, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Hoje as pessoas que te cercam, as pessoas do dia a dia, pessoas do teu trabalho. Gente, a internet deu uma travada aqui. E aí parou tudo, deixa eu ver se voltou. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, escreve aí eu. Que deu uma travada na internet aqui. Me digam se voltou a internet. Então simbora, que já tem gente me ouvindo. As pessoas que te cercam, as pessoas que convivem com você no dia a dia, as pessoas de dentro da tua casa, as pessoas do teu trabalho, as pessoas que você tem conexão diária.
Hoje, elas podem olhar para você e dizer: que coisa impressionante. Lá vai um homem ou uma mulher aonde eu vejo a face de Cristo. Hoje, o teu comportamento com as pessoas que te cercam, no teu dia a dia, é o comportamento de alguém que percebe o perfume, consegue sentir o aroma suave do Espírito Santo na tua vida. Elas conseguem dizer: cara, que mulher incrível, que homem incrível. A gente consegue perceber Deus na vida dele ou dela. Você já parou para pensar como as pessoas te percebem? E aqui não é sobre opinião, amém? Opinião Jesus é que tem de nós. Mas a árvore dará os frutos de sua própria árvore. O que significa? Um pé de laranja não vai produzir caqui. Um pé de melancia não vai brotar abacaxi. As pessoas conseguem olhar para você e mesmo que elas não saibam identificar que é Deus na tua vida, elas conseguem olhar para você e dizer assim: tem algo de diferente. Tem uma luz, não sei, eu não sei nem explicar. Não consigo nem colocar em palavras, mas tem algo de diferente na vida dele, tem algo de diferente na vida dela. Uma luz diferente, você chega, parece que você ilumina o ambiente. Tem algo que eu não sei exemplificar, mas tem algo. Ou você tá mais conhecido como lá vem o Zé Derrota. Meu Deus, lá vem essa pessoa, só reclama da vida. É insuportável passar 5 minutos do lado dessa pessoa. Porque ou ela conta miséria, desgraça, derrota, ou ela tá reclamando de alguma coisa. Sim ou não? Já disse que hoje é dia de libertação, amém? E aqui não tem nada a ver, gente, vamos lá. Não tem nada a ver sobre temperamento, tá? Eu sou uma pessoa extremamente tímida com quem eu não conheço. Tímida, calada, observadora, reservada. Com quem eu conheço, não, mano. Tem que até trancar a boca porque falo demais. Mas com quem eu não tenho convívio diário, eu primeiro preciso me sentir, aspas, segura para poder interagir. Segura no tipo assim, será se eu me sinto tranquila para conversar com essa pessoa? Mas mesmo eu sendo calada, reservada, desconfiada, eu ouço pessoas dizendo que há algo diferente. Então não é sobre temperamento, né? Não é sobre ser expansivo ou ser tímido, não é sobre isso. É sobre você é alguém que as pessoas procuram sabendo que você tem uma palavra, que seja de acolhimento, que seja de puxão de orelha, que seja uma palavra vinda do Senhor. Você tem sido alguém que as pessoas têm buscado ouvir uma palavra de Deus? Ou o teu comportamento se assemelha ou às vezes chega a ser bem pior do que de pessoas que estão no mundo? Olha o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 vai nos dizer. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes. E aqui Pedro faz uma chamada, não salvos.
O comportamento de quem conhece a Cristo não pode ser igual ao comportamento de quem está no mundo. Não dá para ser crente morno. Apocalipse vai dizer que morno, ele vomita. Deus te vomita, me vomita se tivermos mornos. Eu não quero ser vomitada por Deus, não. E aqui Pedro está dizendo, cuidado como vocês se comportam entre as pessoas não salvas, entre as pessoas do teu convívio. Sabe por quê? Porque se alguém que está no mundo é fofoqueiro, mentiroso, enganador, e alguém que está na igreja é fofoqueiro, mentiroso, enganador, qual é a vantagem aí? Aonde estão os frutos do Espírito? Tá na igreja não é estar salvo não, meu irmão. Tá na igreja não é estar restaurado. Estar na igreja é importante, porque lá é lugar de alimento. Mas você precisa ser restaurado. Quem tem Cristo e vive com a presença do Espírito Santo não se mete em confusão, em disse-me-diz, fofoquinha, dissensão, reclamação, murmuração. Sabe por quê? Porque o exemplo arrasta. Quem não é de Cristo precisa ver em você um testemunho vivo. Do que adianta você viver na igreja e quando você vai falar com o teu marido, grossa, mal educada, ríspida, ignorante. Vale para os homens também. Eu tô falando no feminino porque eu sou mulher. Eu tenho certeza que esse cônjuge olha e diz assim, Deus me livre, deixa eu aqui no sexto, sábado, segundo, terço, a minha mesa de gelada e simbora pra raparigagem. Tá melhor do que aqui fora. Se você não tem um coração restaurado, tuas ações, os teus comportamentos serão de alguém não restaurado. Se você não consegue ter um olhar de misericórdia na vida do outro, a tua ação, o teu comportamento não é de alguém que tem a presença do Espírito Santo. Se vocês não vigiarem, e vocês me incluem aqui também, tá? Tô fora não. Se não vigiarmos esses 4 pontos, se eu não vigiar os meus pensamentos, se eu não vigiar minha boca, se eu não vigiar as minhas emoções, se eu não vigiar o meu comportamento, sabe o que vai acontecer? Areia, calor e frio. Estou descrevendo o deserto. Muita areia, calor escaldante de dia, frio congelante à noite. E lá nada floresce, nada renasce. E se eu continuar no erro, eu vou ver a terra prometida, saber que ela mana leite e mel, ter certeza que fiel é aquele que prometeu, mas eu não colocarei meus pés dentro dela. Eu jamais vou parar de repetir essa frase. Talvez eu a carregue até o fim da minha vida. Mas somente pessoas restauradas restauram suas vidas. A restauração que alcança você é a restauração que vai alcançar a tua família. E aqui família não é só o cônjuge, mas tudo que o Senhor deu para vocês como herança, como governância. Se você não se restaurar, a tua vida não será próspera. Vou falar de novo, prosperidade não é sobre dinheiro, prosperidade é sobre abundância. Do que adianta
você não mudar, não se restaurar e não receber a tua Canaã, do que adianta tudo isso? Há uma coisa que Deus não faz por mim, não faz por você, não faz por ninguém: a nossa parte. E qual é a nossa parte? Viver o que diz a palavra, conhecer a palavra, vigiar meus pensamentos, vigiar a minha boca, vigiar as minhas emoções, vigiar o meu comportamento. E por último, antes da gente finalizar, você sabe o que é certo. A maioria de vocês, assim como eu também, sabemos o que é certo. Mas por que não fazemos? Por que a gente acha que as mesmas ações ou omissões que até aqui não resultaram em nenhum bom resultado, muito pelo contrário, só foi resultado ruim? Então por que você acha que continuando a fazer o que tem feito, o resultado vai mudar? Não vai. Novas ações darão novos resultados. Nós chegamos no meio do ano. Por quanto tempo você acha que você vai se arrastar nisso daí? Eu vou de novo repetir algo que o Daniel falou e que para mim foi de uma clareza. Ele lutou muito tempo, mas lutou muito tempo errado. Até quando você vai tomar ações que te fazem lutar de maneira errada? Vamos lá. Eu tenho que resolver algumas coisas. E aí eu vi de um novo projeto que eu tô fazendo, mas é um projeto profissional, não tem nada a ver com o ministério. E aí até onde eu fui, eu estudei, estiquei, até onde deu, eu fiz. Aí ontem eu tava pesquisando algumas coisas que eu não tô conseguindo romper, que eu não tô conseguindo fazer. E aí apareceu um rapaz e ele entrou em contato comigo. Falando de profissional aqui, tá? E aí ele perguntou: quais são as dúvidas que você tá tendo? Eu fui buscar ajuda, gente. Eu caminhei nesse projeto até onde eu consegui ir. Mas chegou num lugar em que eu não estava mais avançando. Eu fui procurar ajuda. Quando eu terminar essa live aqui com vocês, eu vou entrar em reunião com ele. Por quê? Porque eu entendi que sozinha eu não ia mais dar conta. Eu fui até onde eu pude. Eu quero ver esse projeto prosperar. Eu quero ver os frutos desse projeto amadurecerem e eu poder colher. Se você não está conseguindo sozinho, procure ajuda. Eu ainda não sei quanto que a ajuda dele vai me custar. Mas eu sei que, de alguma forma, eu preciso criar condições de ter essa ajuda para poder colher os frutos que eu pretendo colher. E aqui, gente, entendo o que eu vou falar, tá? Não tô falando de curso, não. Tô falando sobre tudo. Você quer colher novos frutos? Não abre nem a Bíblia. Você quer colher novos frutos? Você não assiste uma pregação. Você quer colher novos frutos? Louvor, não sei nem o que é isso. Vá buscar quem tem bons frutos para que você aprenda a cultivar, depois colher e depois vivenciar a colheita de bons frutos. Porque não tem nada mais satisfatório do que colher bons frutos. Eu deixo essa mensagem hoje para vocês, que ela possa tocar no coração da mesma forma que o Espírito Santo tocou no meu coração, demonstrando para mim que há coisas que eu preciso ser transformada e que a restauração ela só tem começo, mas ela não tem fim. Ela só vai findar quando a gente estiver na glória. Então não adianta dizer, mas até quando? Eternamente.
Porque servir a Cristo não é uma condicional, é um modo de vida. Se você não entendeu isso até aqui, tenha a compreensão. Servir a Cristo é um modo de vida. Não é algo que eu vou daqui a pouco, já me deu Jesus, então tchau pra ti. Não é isso. Porque quando eu viro as costas para Ele, Satanás vê a casa limpa e arrumada, mas vazia. E aí ele chama com ele 7 piores do que habitavam naquela casa. E o estado final daquela casa é 7 vezes pior do que o inicial. Eu tenho certeza que você não quer isso para a tua vida. Então faça de Cristo um modo de vida, um modo de viver, literalmente sendo o teu respirar. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus. E à noite tem a primeira live da série A Restauração e eu espero vocês às 21h30 aqui no Instagram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.